Segundo um estudo realizado pela ONU Meio Ambiente, o plástico é o maior desafio ambiental do século XXI, pois se estima que todos os anos 13 milhões de toneladas de lixo plástico são depositados na natureza. Outro problema mostra que 40% de todo o plástico produzido nos últimos 150 anos foi utilizado uma única vez antes de ser descartado. Meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos ao Evolução Vida. Quando se fala em reciclagem, apenas 9% de todo o plástico produzido é reciclado. Esses são apenas alguns dos impactos causados pelo plástico no meio ambiente. Os plásticos, como conhecemos, um subproduto da extração de combustíveis fósseis, foram criados há pouco mais de um século. Mas a produção e o desenvolvimento de milhares de novos produtos e embalagens plásticas ganharam um primeiro impulso após o fim da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Desde então, os plásticos revolucionaram a medicina, tornaram as viagens espaciais possíveis, iluminaram o caminho de automóveis e aviões, e salvaram milhões de vidas com capacetes, incubadoras e equipamentos para o armazenamento de água potável, transformando a era moderna de tal forma que a vida sem ele seria atualmente impensável e irreconhecível. Mas o plástico, quando não descartado de forma certa, vai parar em ruas, bueiros, rios, lixões, aterros sanitários, florestas e oceanos. À medida que se decompõem no meio ambiente, os plásticos liberam gases do efeito estufa, contribuindo dessa maneira com as mudanças climáticas e o aquecimento do planeta. São inúmeros os impactos causados pelo plástico no meio ambiente. Anualmente, são descartadas 8 milhões de toneladas de plástico nos oceanos, desequilibrando o ecossistema e prejudicando a vida dos animais marinhos. Um estudo da World Wide Fund for Nature mostra que até 2050 haverá mais plástico nos oceanos do que peixes, se o problema não for solucionado nos próximos anos. A poluição plástica ainda afeta a qualidade do ar, do solo e sistemas de fornecimento de água, uma vez que o descarte incorreto na natureza polui aquíferos e reservatórios. Praticamente todo o lixo plástico presente nos oceanos vem do descarte incorreto nos portos, praias e ilhas. Os resíduos também chegam aos mares pelos grandes rios, com suas correntezas funcionando como esteiras. Uma vez no mar, grande parte do lixo plástico permanece próximo das zonas costeiras. Mas, uma vez capturado pelas grandes correntes oceânicas, os resíduos podem dar a volta ao mundo. Na ilha de Henderson, um atol desabitado, isolado no meio do caminho entre o Chile e a Nova Zelândia, cientistas encontraram itens plásticos provenientes da Rússia, Estados Unidos, Europa, América do Sul, Japão e China, que chegaram à região através de uma corrente oceânica circular. E falando em plástico no oceano, eu recomendo o documentário Oceano de Plástico, que documenta as consequências do nosso estilo de vida, baseado em plástico descartável, e testemunha a destruição que estamos a causar às aves marinhas, tartarugas, mamíferos marinhos e peixes. E com essa recomendação, acho que já mereço o seu like. Bom, desde o primeiro momento que o lixo plástico chega ao mar, os raios do sol, o vento e a ação das ondas passam a fragmentar os resíduos em pequenas partículas, geralmente com menos de 1/5 de polegada de diâmetro. Conhecidos como microplásticos, esses resíduos estão espalhados por todos os oceanos e foram encontrados nos 4 cantos do globo, desde o Monte Everest, o pico mais alto, até a Fossa das Marianas, o vale mais profundo. Além disso, os microplásticos estão se decompondo em pedaços cada vez menores e microfibras plásticas foram achadas em sistemas de distribuição de água potável de várias cidades, onde também flutuam pelo ar. Milhões de animais são mortos em função do impacto do lixo plástico no meio ambiente todos os anos. Quase 700 espécies, incluindo muitas ameaçadas de extinção, são conhecidas por serem diretamente afetadas pela poluição plástica. Já foram encontrados resíduos plásticos no sistema digestivo de praticamente todas as espécies de aves marinhas. A maioria das mortes dos animais é causada por inanição. Focas, baleias, tartarugas e outros animais acabam estrangulados por equipamentos de pesca industrial abandonados ou em anéis plásticos descartados incorretamente. Microplásticos foram encontrados em mais de 100 espécies aquáticas, incluindo peixes, camarões e mexilhões destinados ao consumo humano. Em muitos casos, esses pequenos pedaços são expelidos sem consequências pelo sistema digestivo. Mas se descobriu que eles podem obstruir o trato digestivo, perfurar órgãos e levar pessoas à morte. Os resíduos plásticos também são consumidos pelos animais terrestres, incluindo elefantes, hienas, zebras,
tigres, cabeças de gado, entre outros grandes mamíferos. Em alguns casos, eles causaram a morte desses animais. Testes confirmaram danos ao fígado de algumas espécies e alterações nos sistemas reprodutivos de outras. Uma nova pesquisa mostrou que os alevinos comem nanofibras plásticas já nos seus primeiros dias de vida, levantando novas questões sobre os impactos do lixo plástico nas populações de peixes. A ecologista Rita Leslie, da Universidade Livre de Amsterdã, afirma que partículas de plástico podem induzir respostas imunotoxicológicas, alterar a expressão gênica, aumento do risco de câncer, e causar morte celular, entre outros efeitos adversos. Os microplásticos podem passar pela placenta e pela barreira hematoencefálica e podem ser absorvidos no trato gastrointestinal e nos pulmões, locais onde os danos podem ocorrer, diz ela. Uma vez no oceano fica muito difícil coletar e reciclar os resíduos plásticos. Alguns sistemas mecânicos inovadores, como o Mr. Trash Wheel, um interceptador de lixo instalado no porto norte-americano de Baltimore, até se mostraram eficazes na coleta de copos, garrafas e embalagens de comida. Mais uma vez decomposto em microplástico, o lixo se espalha pela coluna d'água dos oceanos e acaba praticamente impossível de ser coletado e reciclado. A solução, então, é evitar que os resíduos cheguem aos rios e aos mares. Essa é a posição da grande maioria dos cientistas especialistas da área, incluindo a National Geographic Society, e é um trabalho que depende de sistemas modernos e sofisticados de gerenciamento de resíduos e processos de reciclagem, da idealização e fabricação de produtos que levem em consideração o curto tempo de vida das embalagens descartáveis e, finalmente, da restrição da fabricação de todos os tipos de plástico de uso único desnecessários. A reutilização e a reciclagem são processos fundamentais para garantir que os problemas causados pelos plásticos na natureza não cresçam ainda mais. Reutilizar o produto significa dar uma nova utilidade para um item já usado, dessa forma, evitando um novo processo de fabricação daquele produto. Aumentando, assim, a vida útil dos materiais produzindo com menos recursos. A Lar Plásticos também está contribuindo com o futuro do planeta, sendo sustentável em fontes renováveis, minimizando, desse modo, a utilização de recursos naturais. Isso porque todo o material utilizado no processo de injeção é proveniente do plástico que seria descartado no meio ambiente. Recebendo esses materiais de empresas de coleta seletiva, associações de catadores, sucateiros e refúgio industrial, além de reaproveitar as sobras de materiais da fabricação para a geração da própria matéria-prima. Mas lembre-se, mesmo com o descarte correto é possível que o plástico escape para o ambiente, então consuma com consciência. E antes de ir, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com um amigo seu. Hoje vamos ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final e até a próxima.